Mateus 28, nós leremos a partir do versículo 16 até o versículo 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, obrigado porque estamos aqui mais uma vez, diante da Tua palavra santa, poderosa e infalível. Obrigado, ó Deus, por todos e cada um que está presente aqui. Que o Senhor compense, ó Deus, a dedicação de cada um para estar nesse momento. Obrigado porque o Senhor marcou um encontro conosco nessa noite. E que essa noite, ó Deus, seja uma noite abençoadíssima, para a honra e glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, meu Deus, porque o Teu sorriso está sobre a nossa igreja. Obrigado porque nós somos amados do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o sangue precioso de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário, foi um sangue eficaz, ó Deus, para produzir a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu nos amar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor escolheu nos salvar. Obrigado porque o Senhor chamou as nossas almas. As nossas almas ouviram a Tua doce e incomparável voz. Obrigado, Papai, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos amou de uma maneira sobrenatural e incomparável. E hoje estamos aqui para testemunharmos os grandes feitos do Senhor. Papai, faze o milagre nessa noite, de que a Tua palavra, ó Deus, seja compreendida por todos os que estão aqui, ó Deus, da criancinha ao ancião dessa igreja, ó Deus, a qualquer um que esteja aqui presente, que todos, ó Deus, igualmente compreendam a Tua palavra, sejam por ela confrontados, sejam por ela confortados e abençoados em nome de Jesus. É em nome de Jesus que oramos e pela fé agradecemos. Amém. Esse texto que lemos, acabamos de ler, ele é um texto muito sublime para nós, porque ele fala não somente sobre o batismo, mas ele traz para a gente uma riqueza histórica muito grande, muito preciosa. Ele fala sobre alguns acontecimentos que vieram depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós podemos parar e pensar assim: Deus cumpriu um propósito, mandou o seu único filho vir sobre essa terra. Ele passou aqui cerca de 33 anos. Durante aproximadamente 3 anos ele cumpriu o seu ministério. Ele experimentou o que há de pior nessa terra que você puder imaginar. Se hoje a gente já acha a temperatura assim alta, acha quente, imagine naquela região lá da Palestina. Imagine que ali não havia nenhum tipo de saneamento básico, não tinha esgoto, não tinha nada, era muita poeira. Com certeza conheceu animais peçonhentos, e pior do que isso, ele conheceu o que há de pior no gênero humano, na raça humana. Ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi humilhado, e até o fim, ele foi morto. Então Jesus foi assassinado aqui nessa terra. Ele veio, desceu do céu sublime, da glória, da majestade celestial, e veio estar entre nós. A Bíblia diz que o verbo, o Logos de Deus, Jesus, o verbo de Deus, ele se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Passou todas essas experiências, deveria ter ficado traumatizado. E deveria ter dito assim: esse povo é irrecuperável. Eu não quero papo mais com eles, eu não quero nenhuma relação com eles. Eu quero é que eles se acabem mesmo onde eles estão. Se ele fosse como nós somos, às vezes vingativos, mas não foi isso que ele fez. Depois de tudo que Jesus passou, da perseguição, do beijo da traição, de ser vendido por moedas de prata, de ser sabotado, de ser negado, de ser traído, de ser vilipendiado, ultrajado, açoitado, machucado, assassinado, ainda assim ele não abriu mão do seu plano eterno. Eu acho sublime quando a Bíblia diz assim, que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim.
O amor que nós conhecemos aqui na terra, infelizmente, é um tipo de amor muito precário, é um amor muito frágil. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. A gente tem dificuldade com os conceitos de amor. Por isso que as pessoas banalizam. Às vezes começam a namorar, umas semanas os adolescentes estão se derretendo. Eu te amo, eu te amo. A gente vai banalizando expressões bíblicas profundas, como a expressão do amor. Mas Jesus Cristo é a própria encarnação do amor. Romanos nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus Cristo foi a própria personificação. Jesus Cristo foi a própria encarnação do amor. Nós sempre quisemos alguém que morresse de amores por nós. Jesus Cristo morreu. Quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele teve a incrível capacidade de lembrar-se de nós, de lembrar-se de mim, de lembrar-se de ti, de você, de lembrar-se de nós. E quando ele estava morrendo ali na cruz do Calvário, ele certamente pensou, foi por você, foi pelo Helder, mas foi também pelo Daniel, foi pelo Vitor, foi pela Maria, foi pelo José, foi pelo João, foi por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, suportou tudo o que teve que suportar por amor às nossas vidas. Jesus levou o fardo violento e devastador do pecado. O pecado passou por cima de Jesus como um trator de esteira, como uma caçamba carregada de brita, pesado. Muitas e muitas incontáveis toneladas de pecados massacraram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na agonia de ser pendurado no madeiro, o que mais agonizou a Jesus não foram simplesmente os pregos, e isso aí já geraria e pregos nos pés. Mas o que esmagou e agonizou Jesus foi levar sobre si o fardo dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o justo de Deus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. O santo de Deus se fez maldição por nós, porque assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. A teologia chama isso de sacrifício vicário de Cristo. Vicário significa substitutivo. O sacrifício substitutivo de Cristo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, porque aquele não era o lugar dele, aquele era o nosso lugar. Nós deveríamos estar ali, nós deveríamos ser pregados naquela cruz, nós deveríamos ser devastados e destruídos pela força avassaladora do pecado, mas ele tomou o nosso lugar, e ele tomou o nosso lugar por amor. Para quê? Para que não nos perdesse eternamente, porque nós já tínhamos sofrido uma ruptura, uma quebra da aliança. Por algum tempo o Senhor nos perdeu, porque a comunhão foi perdida, a conexão foi perdida. Só que Deus, ele toma a dianteira, assume a iniciativa e ele parte ao nosso encontro. Se o Senhor não viesse ao nosso encontro, nós estaríamos perdidos para sempre. A teologia antiga chamava danação. Nós estaríamos fadados à danação, à perdição eterna. Mas o Senhor escolheu nos amar, e Ele veio ao nosso encontro. Quando estávamos na pocilga é um nome muito sofisticado, estávamos no chiqueiro dos porcos, quando estávamos na fossa, completamente submersos, mergulhados na fossa, na lama, na podridão, o Senhor foi ao nosso encontro. Ele nos resgatou, nos tomou nos seus braços, Ele nos lavou, não foi com água, faltando água em Braslândia hoje, não foi com água, Ele nos lavou com o seu sangue precioso, um sangue que é incomparável, que não se compara com soda cáustica, com quiboa, água sanitária, com Vênus. Isso aí não limpa. Se você passasse toda a água do mundo pela alma de um único homem, não seria capaz de desencardir as nódoas e as manchas do pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos lavou com o seu sangue, para tirar toda mancha, toda mácula, toda nódoa, toda sujeira, todo encardido e toda a podridão do pecado. Muito bem, então Jesus morre na cruz e paga o preço, a propiciação pelos nossos pecados. Ele paga o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscita e ele triunfa sobre a morte. Quando ele triunfa sobre a morte,
ele apunhala a morte. Ninguém tinha poder e condições de matar a morte. Você assistiu um filme de terror que tem aquele inimigo, aquele arquirrival, aquele adversário que ele é imbatível, que ele é imortal, tipo o Exterminador do Futuro, que é um filme antigo, mas que é da minha época. Atira, golpeia, pode jogar o que for, bazuca, bomba, o que for, ele começa a se regenerar, ele começa a se recompor. Assim era Satanás, assim era a morte. Independentemente do que fosse feito para tentar vencer e destruir a morte, golpeava e rapidamente se regenerava, rapidamente se recuperava. Mas Jesus entrou em cena, e quando Jesus entra em cena, ele apunhala a morte, ele golpeia a morte, ele machuca e fere mortalmente a morte, e Jesus destrói a morte. Ela tinha um veneno, que era um veneno incurável, mas Jesus entra em cena, e ele traz o antídoto para curar o efeito daquele veneno. Quanta gente que morreu na face da terra até se descobrir, por exemplo, antibióticos como penicilina. Quanta gente que foi salva. Então, assim, hanseníase, chamava antigamente lepra, não tinha cura. Hoje a pessoa toma um coquetel que tem aí à vontade pelo SUS, em pouco tempo neutraliza, em pouco tempo está curada. E assim Deus faz com o pecado que não tinha cura, o pecado que era mortal. O Senhor Jesus entra em cena e cria o antídoto, e o antídoto dele não é produzido por Fiocruz, pelo Butantan, foi produzido no céu, que é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, quer dizer, vermelho muito vivo, vermelho muito forte, a Bíblia diz: eu os tornarei mais brancos do que a neve. Então o Senhor Jesus é morto, o Senhor Jesus Cristo é crucificado e morto, é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, as derradeiras palavras registradas pelo evangelista Mateus são essas que nós acabamos de ler. Então nós poderíamos encontrar um Jesus enraivecido, furioso, chateado, vingativo, a ponto de dizer assim: eu quero que a terra se exploda, eu não quero mais saber de vocês, eu vou largar de mão essa missão, eu desci foi da minha glória celeste, da majestade do céu, eu enfrentei aquilo que está descrito em Efésios, em Filipenses, a kenoses, eu experimentei o esvaziamento. Aquele que era Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi até a morte, e morte de cruz. Eu passei por tudo em favor deles, e como é que eles retribuíram? Me machucando, me humilhando, me ultrajando, me desmoralizando, me vilipendiando, me pisoteando, me massacrando, me assassinando. Irmãos, isso não mexeu em absolutamente nada no plano de Deus, do qual Jesus também fazia parte, porque era o próprio plano de Jesus. Então você vê que a partir do versículo 16, e toda essa longa introdução que eu fiz faz sentido agora, porque ele diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a gente aprende com Jesus? A missão não pode parar. A missão precisa continuar. Apesar do nosso descontentamento, apesar das nossas frustrações, apesar da nossa infelicidade, apesar das crocodilagens que fazem contra nós, das punhaladas, das tentativas de puxar o tapete para nos derrubar, a lição que Jesus nos ensina em sua ressurreição é que a missão não pode parar. Ele ressurreto, ele aparece ressurreto para os seus discípulos. É Jesus em carne e osso, ele está ali ressurreto, aparece para os discípulos. O Jesus ressurreto está diante deles, e ainda assim alguns duvidaram. Não bastasse ter aprontado tudo que aprontaram, ainda quando estão diante de Jesus, o vendo com os próprios olhos, ainda assim estão duvidando. E nem isso abala Jesus, isso não o afeta e nem o remove da sua missão.
o texto diz que ele se aproxima e fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De tudo que nós poderíamos fazer por você, o maior e melhor presente que podemos te dar é comunicar o Evangelho, é dedicarmos a nossa própria vida para que você conheça Jesus Cristo, para que você o ame, para que você discirna em Jesus Cristo qual é a tua condição espiritual, quem Deus é, quem você é e qual o plano de Deus para a sua vida. Isso é fazer discípulos, é fazer seguidores de Jesus Cristo. E a ordem de Jesus foi: a missão não pode parar. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho para todas as pessoas, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Como que nós somos gratos, irmãos, por todos aqueles que se dedicaram em nosso favor. Quanto que nós somos gratos a Deus pelos pioneiros, por aqueles que ouviram falar: o presidente Juscelino está idealizando uma nova capital, ele quer transicionar, ele quer tirar de Rio de Janeiro, ele quer trazer para o meio do Cerrado, ele quer pegar um pedaço de terra aqui do Goiás, ele quer pegar um quadradinho e quer fazer a nova capital. Isso aconteceu há cerca de 63 anos. E naquele momento, quando a nova capital surgia, com certeza muita gente pensava assim: é a hora de nós chegarmos lá e começarmos a desbravar junto. É a hora de adquirir lote a preço de banana, porque depois que vai valer uma fortuna, vai valer milhões e milhões. Mas a outros Deus deu aquela visão sobrenatural, aquela visão espiritual de que nós devemos chegar para pregar o Evangelho. Nós temos, por exemplo, a Igreja Batista Memorial de Brasília. Ela tem a idade que o Distrito Federal tem. Então, junto com a nova capital, chega também a mensagem do Evangelho por meio dos batistas. Isso tem acontecido ao longo da nossa história. Só que no Brasil nós temos mais de 150 anos pregando o Evangelho como denominação batista, e no mundo nós estamos há pelo menos 400 anos pregando o Evangelho, porque sabemos que essa é a nossa missão. Eu sou muito grato a Deus e sempre honro, porque eu aprendi a honra, e a Bíblia ela nos ensina a cultura da honra. E nós cremos que a cultura da honra ela atrai as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então eu sempre gosto de honrar. Eu sempre menciono de público, aonde eu vou, o pastor José Bonifácio Neto, que foi quem pregou o Evangelho para que eu conhecesse a Jesus Cristo. Ele era um servidor federal, trabalhava no Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia até hoje é uma instituição financeira federal. Atua nas regiões do norte, também no Maranhão, Tocantins, enfim. E ele era servidor daquele banco e foi trabalhar em Alto Parnaíba. Estava sem pastor, imagina, igreja de interior, é difícil ter pastor. Nas capitais, às vezes, fica aquela vacância, fica tempo sem ter pastor. Imagina em cidadezinhas do interior. Ainda mais em Alto Parnaíba, que por muito tempo foi uma cidade fim de linha. E ele foi trabalhar, por providência de Deus, ele foi transferido e foi trabalhar em Alto Parnaíba, uma cidadezinha miudinha, de 10 mil habitantes, no interior do Maranhão, onde nasce o rio Parnaíba, divisa do Maranhão com Piauí. E ele foi trabalhar ali e ficou como obreiro da Igreja Batista. Então, um pastor bivocacionado, que nem era ordenado, foi o pastor responsável pela conversão de toda uma geração. Então, ele fez muitos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma jornada puxada de trabalho do banco, imagine, né, a jornada de um bancário. E aí ele ia para a igreja e nos ensinava e pregava. Foi quem pregou quando eu recebi a Jesus, lá no mês de novembro de 99, há 25 anos mais ou menos. E ele pregou ali o Evangelho, aceitei a Jesus. Foi quem me batizou, eu fui um dos últimos que ele batizou quando estava saindo do ministério lá naquela cidade. E eu sou muito grato a Deus, porque aquela vida impactou minha vida. Hoje vocês estão sendo pastoreados, a maioria aqui, vocês estão ouvindo alguém que foi fruto daquele servidor do Banco da Amazônia, que era obreiro, que não era nem ordenado, que não tinha nem feito curso de teologia, mas que dedicou sua vida para fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tinha comprado uma chácarazinha lá na cidade e
Ele botou o nome da mãe dele, a falecida irmã Ângela. Aí ele colocou chácara irmã Ângela. Ele disse, eu quero inaugurar essa chácara com batismo. Eu fui batizado naquelas águas geladas. Vocês nunca conheceram água gelada, não. A água gelada foi a do meu batismo. Mas, irmãos, que coisa marcante. Eu estava muito empolgado, muito feliz, muito emocionado. Meu batismo foi no dia 25 de dezembro. E eu estava assim, muito ansioso, porque eu estava muito novo. E me bloquearam, não deixaram eu batizar quando eu queria, que era com uns 9 anos. Aí um pouquinho depois, esperei uns 2 anos, fui batizado, mas a semente do Evangelho ficou. Hoje pela manhã, quando nós ouvimos aqui os testemunhos de profissão de fé, eu pedi para gravar, está gravado, foi muito emocionante. A gente sorria, a gente chorava, a gente se emocionava, vendo como é que Deus trabalha, né? E um dos lindos testemunhos foi da Bárbara. A Bárbara foi dizer como é que foi a chegada dela até aqui, e Deus usou a vida da professora dela, Eliane, no primeiro momento, para apontar para Jesus. Então, assim, qual é a nossa missão nessa terra? É mostrar o caminho de Jesus. Como diz Spurgeon, evangelismo é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que ele vai achar pão. Porque um dia nós estávamos também famintos, e alguém nos mostrou onde é que tinha o pão da vida. Jesus falou, eu sou o pão da vida. E também para todos aqueles que têm sede, Jesus diz assim, eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Quem beber não vai mais ter sede. E aí nós vamos mostrar para pessoas que estão sedentas, porque as pessoas estão sedentas de Jesus, elas estão famintas de Jesus, elas precisam de homens e mulheres de Deus convictos, tenham coragem de chegar e apontar o caminho de Jesus, apontar o caminho da fé, da salvação, do amor, do verdadeiro amor. Você sempre quis alguém que morresse de amores por você, Jesus morreu, um amor que constrange, um amor que nos comove, um amor que nos completa, um amor que nos realiza, um amor que ressignifica a nossa vida, a vida que Deus aperta o botão do resetar e a nossa vida recomeça. A gente não tem uma lavagem cerebral, mas nós temos um transplante cardíaco, não é o coração que nós temos aqui, essa bomba extraordinária que bate mais de 100 mil vezes por dia, mas é o coração no sentido espiritual. Deus usou o profeta Ezequiel para dizer assim, eu vos darei um novo coração, eu vou tirar de vocês o coração duro e de pedra, e vou dar para vocês um novo coração de carne. Deus sempre gostou muito de ilustrações, ele usava os profetas para usar várias figuras de ilustração, para facilitar a compreensão. Outra figura, ele usou por meio do profeta Jeremias, dizendo assim, eu fui à casa do oleiro, e o oleiro estava ali preparando o seu vaso, e aí de repente, quando ele estava preparando o vaso caiu e quebrou, e aí ele começa a refazer aquele vaso. Aí ele diz assim, vocês são como esse vaso, eu tenho poder para pegar o vaso quebrado e refazer esse vaso. A gente cantava muito, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Essa história de vaso, ela é presente aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo utiliza essa mesma imagem na carta aos Coríntios. Ele diz que numa mesma casa tem vaso de honra e tem vaso de desonra. Talvez você tenha sido o vaso de desonra da sua família. Talvez você tenha sido aquele que dá desconforto. Mas Deus pode mudar essa história. Você pode ser aquela pessoa que todo mundo vai ter prazer de ver, que todo mundo vai querer apontar para você. Sabe quando você tem uma coisa muito assim destacada, e aí você chega e quer mostrar para todo mundo, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, entra aqui para você ver. Então é assim que Deus quer que aconteça conosco, porque Deus quer que todo mundo saiba, que todo mundo ouça falar, que todo mundo venha e veja aquela obra linda que Deus está fazendo em nossa vida e em nosso coração. Irmãos, fazer discípulos vai exigir tudo que nós temos. Fazer discípulos de Jesus vai exigir a nossa própria vida. Mas se você parar para pensar, isso não é nada diante do que Deus fez por nós. A vida nessa terra é uma passagem muito rápida. A vida é um conto ligeiro. Quem descreveu, na minha opinião, melhor foi o apóstolo Tiago. Ele diz assim, o que é a vossa vida? Vocês são como um vapor que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Então assim, nós somos o vapor que existe agora, uma fumacinha que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. O que nós somos? Somos nada. A vida passa depressa, disse o salmista, e nós voamos. Cada dia mais é um dia menos e a vida está passando. Eu quero te encorajar a pensar sobre a eternidade.
a pensar sobre o propósito de Deus para a sua vida. E você que já é convertido, que já é salvo por Jesus, a entender a sua grande missão nessa vida. O grande propósito de Deus na nossa vida, irmãos, não é só nós juntarmos dinheiro nessa terra. Não é só nós servirmos 25, 30, 35 anos, o GDF, o governo federal, o governo do Goiás. A vida é mais do que isso. Se a gente tombar e morrer, com poucos dias, talvez uma semana, já vai ter outra pessoa nos substituindo em nosso lugar. Tudo aquilo que nós temos, rapidamente vai passar para a mão de terceiros. As nossas roupas, a chave do nosso carro, as nossas propriedades, aquilo que a gente se apegava tanto. Estava vendo uma reportagem de um repórter meio maluco que tem lá no Maranhão. Aí ele foi entrevistar um camarada que era muito assim, bruto, sabe aquele cabra assim, rústico, muito bruto, ignorante, sem filtros e travas na língua. Aí foi conversar porque ele tinha uma situação exótica, que ele construiu a própria sepultura dentro da chácara dele, que é na zona urbana de uma cidade lá do interior do Maranhão. Ele dizia assim: eu já falei para os meus filhos, não é para tirar daqui. E se decidir vender outro, se quem comprar quiser tirar, mete o trator e tira tudo, mas é para me enterrar aqui dentro. Não adianta nada, irmão, isso é uma tolice. No momento que a gente fecha os olhos aqui, acabou, a gente não tem mais absolutamente nenhuma noção do que está se passando aqui na terra. As pessoas vão se digladiar para dividir aquilo tudo que a gente adquiriu e a vida perdeu sentido. É difícil pensar sobre a eternidade quando os nossos olhos estão muito fixos aqui nessa terra. É difícil pensar na eternidade quando a nossa raiz está muito fixa aqui nessa terra. Mas eu não queria desapontá-los, mas é minha obrigação, eu tenho que fazer, seja forte e aguente. Nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos de passagem. E você e eu temos a obrigação de entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A vida só faz sentido quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu posso afirmar para vocês que a vontade de Deus para a nossa vida é muito mais do que simplesmente juntarmos dinheiro, passarmos em concurso público. Quando eu cheguei aqui, teve alguém que não está mais aqui conosco, se mudou, mas disse assim: pastor, a vida de algumas pessoas aqui é mais ou menos assim resumida. O braslandense, ele nasce, ele cresce, ele passa no concurso público, ele muda para Águas Claras, ele envelhece e morre. Eu digo: não é possível, a vida não pode ser resumida só a isso, não é possível. A vida tem que ser além. Você tem que entender que dentro de você tem a semente do Evangelho. E você não pode ser egoísta de reter essa semente para si. Eu e você temos a obrigação de, tendo sido alcançados pelo Senhor, pelo Salvador, pela graça de Deus, tendo sido por Ele alimentados, saciados em nossa sede, supridos em nossa fome, é nossa obrigação também termos a coragem de abrirmos a boca para mostrarmos a Jesus, às pessoas, quem é Jesus. Eu me lembro, e quando eu ouvi o testemunho da Bárbara, eu fiquei muito emocionado por lembrar as cenas, a história, assim, muitos capítulos dessa história. Milka também teve o privilégio de ser professora dela, e a participação dela aqui na igreja. E eu me lembrei além, então minha mente foi além. E eu me lembrei do primeiro almoço que eu tive, lá no Monte Alto, e estava lá almoçando com o irmão Jodeval e Maria José, e aí de repente chegam duas garotinhas, que pareciam irmãs, que era Eliane e Hannah. Não tinha noção de quem eram aquelas garotinhas. Chegaram aquelas garotinhas, eu não imaginava quem elas eram. Eu tenho certeza de quem elas eram daquele primeiro encontro que nós tivemos, que eu acho que foi lá por 2018, no máximo 2019. De lá para cá mudou muita coisa, né, Eliane? Na vida de vocês, em nossa vida, do Evangelho do Senhor em suas vidas. Uma das tristezas que eu tenho aqui como pastor foi de não ter filmado a profissão de fé da Hannah aqui na igreja, porque só quem estava morto que não chorou aqui no dia, porque foi uma coisa muito marcante, quando ela explicou como foi que a vida entrou no coração dela, como foi que Jesus ressignificou a vida dela. Então, assim, passa tanto filme na cabeça, e eu fui me lembrar de tudo, daquele primeiro encontro, aquele primeiro almoço, e como a semente do Evangelho as alcançou, e como a semente do Evangelho que as alcançou já alcançou o coração da Bárbara, e como a semente do Evangelho que já alcançou o coração da Bárbara vai alcançar o coração de outras pessoas, porque a obra não pode parar. A missão de Deus, irmãos, o projeto lindo de Deus não pode parar. Então eu quero encorajar cada um de vocês a ser um discípulo de Jesus e a fazer discípulo de Jesus aonde quer que você for. Não desanime de pregar o Evangelho. Às vezes você manda mensagens para alguém, você testemunha, você
tem entusiasmo de compartilhar a sua fé, e às vezes você percebe que para algumas pessoas você já está ficando inconveniente. Eu quero te encorajar, não pare, continue cumprindo o seu papel de semear o Evangelho, porque a palavra do Senhor nos diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas é como a chuva que cai sobre a terra e que não volta para o céu sem primeiro cumprir o seu papel de irrigar o solo, fazer a semente germinar e brotar. Pregue a palavra de Deus, testemunhe a palavra de Deus, se esforce, discipule, evangelize. Os outros testemunhos lindos que nós tivemos aqui, a Júlia foi falar da sua conversão que foi no gabinete pastoral, dentro de um pequeno grupo multiplicador infantil. Quem poderia imaginar que uma criança, e as pessoas ficaram depois naquela repercussão dizendo, gente, que coisa linda, esses meninos com 11 anos, com 12 anos, com 14 anos, eles têm uma fé tão pura, eles têm uma fé tão bíblica, eles têm uma fé tão límpida. Isso nos é reconfortante, porque a gente sabe que o legado do Evangelho está sendo passado, a gente não vai ficar aqui para sempre, a gente não vai ficar aqui nem à base de formol. A gente estica daqui, estica dali, preenche aqui, preenche acolá, estica daqui, estica dali, estica tudo, mas não estica a vida. Alguém vai nos suceder e a gente fica tão feliz por ver que Deus está levantando, né, uma novíssima geração que está com fome e sede de Jesus Cristo, que está com fome e sede da palavra, que vai levar adiante essa gloriosa missão de pregar o Evangelho. Irmãos, que nossa igreja veja Deus levantando aqui ainda muitos vocacionados para ministério pastoral, para as missões em nome de Jesus Cristo. Gente que não vai para lugar nenhum, que Deus vai manter aqui em Braslândia, no Distrito Federal, aqui perto, mas que igualmente vai ser usado por Deus para abençoar e impactar toda uma geração para a glória de Deus. Que essa palavra, irmãos, alcance o nosso coração, nos provoque profundas reflexões a todos nós que estamos aqui. Quão bonito está esse templo aqui hoje. Você que está acompanhando a transmissão também em casa, quem verá depois a gravação pelo YouTube, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso encorajamento é que você medite sobre o grande plano de Deus para a sua vida. Nenhum de nós nasceu por acaso, nenhum de nós é fruto de um acidente. Todos nós fomos criados por um propósito eterno de Deus. É a nossa obrigação descobrirmos qual é o grande plano de Deus para a nossa vida. E quando entendermos qual é o plano de Deus para a nossa vida, devemos mergulhar de cabeça para vivermos intensamente tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Amém?